propósito do que está ocorrendo neste momento nos Estados Unidos da América, que se tornou um império entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais do século XX. Herdeiro que é este império do Império Britânico. E por que trago os Estados Unidos da América mais uma vez? É que no próximo ano, 2021, devo transferir residência para lá por um ano, para o meu próximo pós-doc. Em verdade, eu já deveria ter transferido residência em agosto deste ano, mas a pandemia mudou nossos planos. Minha filha pequenininha, Mel, 7 anos, inclusive já tinha escola lá no Brooklyn, escola certa para ela se instalar desde este ano, e tivemos que adiar. Então, como o homem é o homem e as suas circunstâncias, apesar de mantida a proposta de eu transferir residência em 2021, não sei o que vai acontecer daqui para lá. Exatamente esse meu interesse para os Estados Unidos, que é um país que eu frequento desde 1994, depois que ganhei uma bolsa Fulbright. Tenho diversos amigos, então acompanho muito de perto, tento acompanhar a política dos Estados Unidos da América. A maior nação democrática do planeta, os Estados Unidos, eles instituíram um sistema de pesos e contrapesos entre os diferentes poderes. Isto está inscrito na Constituição, que nunca foi alterada desde que aprovada pelos estados, os 13 primeiros estados que formam os Estados Unidos da América, há mais de 200 anos. Sofreu algumas emendas, mas continua a mesma Constituição que cabe numa folha de jornal. Já houve 45 presidentes eleitos nos Estados Unidos. O atual Donald Trump é exatamente o 45º. E qual é o papel de Donald Trump hoje, tanto para os Estados Unidos quanto para a política internacional, na medida em que os Estados Unidos são a nação mais poderosa hoje do planeta Terra? O que acontece lá reflete em todas as partes. O que acontece nos Estados Unidos, que eu costumo dizer, o nosso irmão do norte, estamos aqui mesmo na América, eles no norte, nós no sul, Brasil no sul, países que passaram pelo processo de colonização, embora os Estados Unidos, o processo foi britânico, anglo-saxão, no Brasil, português, mais ou menos na mesma época, passaram pela experiência do escravismo, da escravidão, né? E aí, por meados do século XIX, fazia-se uma pergunta diplomática de qual das duas nações se desenvolveria e tomaria o pódio, chegaria em primeiro lugar nos próximos anos. Vê-se que os Estados Unidos chegaram em primeiro lugar, e há autores como Max Weber que atribuiria isso à ética protestante, que é a ética do trabalho, a ética de que você recebe a graça de Deus se você enriquece, se você fica rico, e essa riqueza se dá a partir do seu trabalho. Agora, em 3 de novembro, quando haverá novas eleições, as eleições também lá são de 4 anos e se permite reeleições, ele será testado, e o candidato oponente mais forte é o Joe Biden. Eu queria dizer o seguinte, que desde por volta de 1865, os Estados Unidos vêm revezando a sua presidência com o Partido Republicano e o Partido Democrata. Não que lá só existam esses dois partidos. Em 2019, o último dado que eu vi, havia 224 partidos nos Estados Unidos, constituídos. Ocorre o seguinte, esses partidos eles têm status local, estadual, e para ele poder ter candidato à presidência da República é necessário que o partido receba votos em todos os 50 estados nos Estados Unidos. Então, a lei eleitoral lá, o Bureau de Eleições, que regula eleições, determina
que o partido só pode concorrer se ele estiver constituído nos 50 estados e tiver eleitores nos 50 estados, receber votos nos 50 estados. Nacionalmente existem, além do Partido Democrata e do Partido Republicano, outros partidos que disputam eleições. Até meados, final do século XIX, a coisa não se dava dessa forma, houve presidentes eleitos por vários partidos diferentes e até por coligações partidárias entre republicanos e democratas, como o caso de Abraham Lincoln, que formou um partido de união nacional no segundo mandato dele, quando ele concorreu ao segundo mandato. Mas hoje só esses dois partidos recebem toda a atenção. Isso é um processo complexo. A ideia das elites, o WASP, nos Estados Unidos, é que você não pode correr risco e deixar aventureiros disputar a presidência dessa que é a mais importante democracia do mundo. Donald Trump tem ameaçado, tem desafiado essa democracia, inclusive dizendo que provavelmente não aceitará o resultado eleitoral se ele perder a eleição. Ele fala que está havendo fraude, uma fraude organizada pelo Partido Democrata. Ele vem dizendo isso o tempo todo, né? As eleições lá, elas ocorrem no dia 3 de novembro, é o dia oficial, mas em verdade as eleições já começaram. Eleitores de vários estados já começam a votar pelos correios. Lá se permite o voto pelos correios. Então, desde setembro, há eleitores que já estão votando. Esses votos só serão contados depois de 3 de novembro, evidentemente. Donald Trump denuncia que há uma fraude nesses votos que estão sendo enviados. Por conta, inclusive, da pandemia da Covid, muitos eleitores não querem comparecer à urna, aos espaços de votação no dia 3 de novembro. Este homem, Donald Trump, ele faz parte de uma onda conservadora, né, que tomou parte de algumas nações do planeta. O Brasil é um exemplo. Daí a união entre ele, Donald Trump, e Bolsonaro é uma união entre aspas, né? Há uma simpatia mútua entre os dois. Isso não quer dizer que o Brasil será beneficiado por essa simpatia mútua, é que eles fazem parte da mesma corrente de pensamento, da mesma corrente ideológica, que disputa espaço com nos Estados Unidos eles chamam os liberais, aqui nós chamamos com a esquerda. Depois do debate que houve entre ele, o primeiro debate entre Donald Trump e Joe Biden, o New York Times disse que o maior risco para os Estados Unidos hoje é exatamente o presidente Donald Trump. Há várias denúncias de fraude por parte dele. O The New York Times também publicou uma série de matérias exclusivas mostrando que, eleito em 2016, Trump pagou apenas $750 à Receita. E em 2017, no primeiro mandato dele, pagou também somente $750 ao fisco, à Receita Federal de lá. Um homem que se apresenta como um empresário bem-sucedido, né? Milionário, que de fato ele é. The History Channel passou ano passado um documentário mostrando, né, a dinastia Trump, né, como o pai dele, o avô dele, como eles entraram no ramo da construção civil, o pai dele, né? Então mostra a história da família. E é interessante que neste documentário Trump diz, olha, é demonstrado que ele frauda as empresas dele, frauda o fisco, não paga impostos, ele mesmo já foi à falência várias vezes, oficialmente, mas ele nunca admite que faliu, ele sempre consegue uma forma de ultrapassar, né, a crise financeira de suas empresas, do seu conglomerado, que está espalhado no mundo todo. Né? E tem um momento em que ele diz, que perguntam a ele, né, no documentário, né, como é que ele consegue, vamos dizer assim, se safar. E ele diz claramente, é que eu conheço o sistema, eu sei como o sistema funciona. Então, por conhecer o sistema, que eu estou falando do sistema capitalista, como as coisas funcionam, ele tem conseguido se safar. A sua ambição de se tornar presidente, ao contrário do que alguns poderiam pensar,
não se deu de uma hora para outra, ele fez uma caminhada, uma longa caminhada até chegar a isso, né? Além de ter suas empresas que são múltiplas, né? Na área de cassinos, de jogos, na área imobiliária, na área hoteleira, na área de campos de golfe, isso por todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. Ele também investe no setor de entretenimento, ele comprou os direitos do Miss Universo, né? E agora disputa a reeleição, desacreditando o próprio processo eleitoral nos Estados Unidos. Então, isso terá consequências, né? Vamos ver depois do dia 3 de novembro, com o resultado, né, o que vai acontecer. Terá reflexo, porque nas repúblicas ditas de banana, isso é comum, né? Nas repúblicas de banana. Veja que nos Estados Unidos, a eleição presidencial não é eleição direta, né? O artigo 2 da Constituição estabelece que o presidente deve ser eleito por um colégio eleitoral, com representantes nos 50 estados. O colégio eleitoral é formado por 530, nesse momento, acho 538 pessoas que são super eleitores, né? Essas pessoas representam o eleitorado de cada um dos estados, a partir da representação da Câmara dos Deputados e do Senado. Então há uma proporcionalidade. Então se escolhe 538 eleitores, não pode ser nenhum desses 538 eleitores, pode ser nem congressista, nem deputado, nem senador, nem apesar de que os eleitores, o povo, é quem elege esses 538 supereleitores. Então o voto para presidente ele não é um voto direto, é o voto do colégio eleitoral. E lendo toda a Constituição dos Estados Unidos, você entende por que desse arranjo. É que os fundadores dos Estados Unidos são extremamente cautelosos em relação à natureza humana, né? E como na democracia o populista, o demagogo pode sequestrar, ser eleito e até destruir a própria democracia. Trump é um desses episódios. Disso depende inclusive o projeto, em parte, o projeto de Bolsonaro nas eleições de 2022, a depender se Trump é reeleito ou não. Se Biden, que é dos democratas, for reeleito, certamente mudará completamente a política externa dos Estados Unidos em relação à América Latina, em relação ao Brasil, aí incluído o Brasil, né, em relação a outras partes do mundo. Vamos acompanhar.